Nós temos hoje menos violência do que a gente tinha durante 2000 anos. A gente tem hoje mais recusa à violência e mais notícias sobre a violência. Ah, tá. Nós temos mais recusa. Quando você diz assim, São Paulo é insuportável, claro, a cidade que moro, por conta de que ela é violenta, ela é bruta, nós nunca tivemos tantas agregações de tantas pessoas no mesmo território. Comparativamente a outros momentos da história, nós temos um nível menor de violência nos tempos atuais. A gente tem mais a rejeição a ela, uma legislação que busca impedi-la no limite máximo e também, é claro, a notícia sobre ela. Os gregos, na antiguidade, eles entendiam, diferentemente de nós, que a esperança, que é a última das virtudes ou das qualidades, entre aspas, que ficou na caixa de Pandora, era um mal e não um bem. Se você olhar boa parte da literatura grega daquele momento, vê que quando fica só a esperança na caixinha de Pandora, foi o nosso desespero, porque ter esperança seria algo absolutamente negativo. Afinal, se você nada espera, não sofre. É uma base do estoicismo. Total. Aquilo que é trabalhado, seja por Sêneca, seja por Marco Aurélio. Que não depende de mim, isso, que eu não tenho controle. A esperança é a danação humana, isto é, a gente acha que pode ser menor. E pode ser melhor, não menor. Né? E é interessante isso, porque a positividade tóxica ela é a exacerbação da esperança, isto é, ela é a obsessão, né, pela esperança. Uma coisa é ser otimista crítico, outra coisa é ser iludido. Foi quando eu imaginei que eu teria que fazer uma escolha entre dois caminhos que eram bons. Porque a escolha mais difícil não é entre o bom e o ruim. Aí é fácil. É entre os dois bons, ou entre os dois ruins. Né? E no momento que eu tive que fazer uma escolha entre aquilo que era bom e aquilo que era bom, foi mais complicado. Eu tinha 21 anos de idade, eu estava num convento da Ordem Carmelitana Descalça, era monge. Uau. Né? E eu tinha que decidir se eu seguiria minha rota de compromisso com o que queria dentro, né, da vida religiosa, ou se eu iria para a docência. Como eu estou fazendo 50 anos de magistério, a escolha foi feita. E acertada, pelo visto. Você nunca vai Ainda saber, não dá né? para saber, porque... Bom, eu não estaria aqui se não fosse... Bom ponto. Você tem um ponto que eu acho que vence a discussão, pelo menos do seu lado, né? Não sei se é bom, mas... Sem relação ao passado, é só poesia. Olha, não necessariamente, porque a noção de morte ela é relativa. Como assim? Há pessoas que supõem, como um dia perguntei ao Leonardo Boff, isso mesmo que você me perguntou, ele disse não, eu estava vivendo no útero da minha mãe, dele sair para uma outra vida, e imagine que dessa vida eu saia para um outro modo de vida, e aí sigo. Não é reencarnação, é a mesma forma, no mesmo tempo. Agora, o fato de todas as pessoas morrerem não significa que isso indique uma ameaça. É apenas o sinal de que eu preciso tomar cuidado, que eu não tenho todo o tempo do mundo. Exato. Há uma filósofa amiga minha, Terezinha Azeredo Rios, que diz que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Isto é, podemos deixar uma obra que fique. Imortais não somos, mas eternos podemos ser. Se você se lembra no filme Gladiador, há um momento em que General Máximos, ele tem, enquanto ele está ainda no início do filme, assim que ele volta da batalha, ele tem dois pequenos, digamos, avatares, né, dois totemzinhos pequenos de madeira, que é a esposa e o filho. Né, os romanos chamavam isso de lares, né, e por isso eles colocavam sempre na casa com um pouquinho de fogo em volta, e esse lugar chamava lareira. É mesmo? Veja quanta coisa inútil você não sabe. Olha só! Quanto a gente está aprendendo aqui. Daí vem a lareira? Isso, era onde você honrava os lares, ou seja, os ancestrais. Vocês, pais e mães mais jovens, vocês atuam hoje como se vocês fossem concierges dentro de casa. Você trabalha de segunda a sexta de maneira insana e sábado e domingo, em vez de repousar, você tem que cuidar do seu filho não ficar com tédio. Eu quero ver minha mulher fazendo uma programação que ele vai. Alguma vez na vida, meus pais perguntaram: você quer fazer alguma coisa? Nunca. É claro que não. Você vai. Mas mãe, E não é uma questão de autoritarismo. É porque a lógica era o seguinte: você se organiza nas suas coisas, aquilo que não é perigoso, mas não tem o que fazer. Valer. Exato, né? Mas mãe, não tem nada para fazer.
Invente. Tem uma louça aqui. Isso. Nossa, pra lavar, tem o terreno é pra carpir. Essa atuação de concierge em que você tem que fazer uma programação, né, de final de semana para a criança ir em tal lugar, para ela ir no outro, porque senão ela fica o quê? Entediada. Eu sugiro que vocês assistam um filme antigo, dirigido pelo John Boorman, com Sean Connery como ator. Qual? Um filme dos anos 1970, chamado Zardoz, que é uma brincadeira com o Mágico de Oz, The Wizard of Oz, que é uma sociedade avançada no futuro que consegue, por intermédio de cristais, a imortalidade. E depois de 500 anos de imortalidade, de convivência, de presença do mesmo modo, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, eles querem morrer. Eles não aguentam mais? Não, porque como dizia o Mário Quintana, o paraíso deve ser tão monótono quanto domingo à tarde. E esse filme lida com uma comunidade de pessoas imortais que querem encontrar alguém que estilhasse o cristal para que eles percam. Ele é todo feito em cima do segundo movimento da Sétima Sinfonia de Beethoven, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Né? A memória ela é importante, mas ela não é nem exclusiva nem decisiva. Né? O ensino tem que estimular a autonomia, a procura por si, a capacidade de indagar e, é claro, de encontrar respostas, porque do contrário, você cria uma dependência e não uma independência. A tarefa da educação escolar é a emancipação da pessoa e não o aprisionamento dela. E, nesse sentido, a gente precisa alterar, né, nossos modos de fazer de maneira que as pessoas ganhem mais capacidade de procurar saber quais são as perguntas adequadas, encontrar prazer naquilo que fazem, mas saber também que exige esforço. A virtude mais importante é a humildade intelectual. Isto é a capacidade de saber que a gente sabe bastante, mas não sabe tudo que precisa ser sabido e tem que ter disponibilidade para continuar aprendendo. Outra virtude é aquilo que o Paulo Freire chamava de paciência pedagógica. As pessoas não aprendem no mesmo ritmo, do mesmo modo, ao mesmo tempo, e por isso a paciência ela é necessária. E por último, uma outra, né, forma de requisito decisivo é que você tem que ter uma afetividade, né, pela atividade. A docência exige um gosto grande por lidar com pessoas, afinal, você vai na contramão do óbvio e o teu trabalho é se meter na vida alheia.